Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo de boa, tudo na paz? Aqui é o Nicolas que vem para mais um vídeo, valeu? Rapaziada, para você que não me conhece, eu sou o Nicolas, muito prazer, valeu? Você está aqui no canal De Olho no Vasco, valeu? Aqui a gente faz cerca de um vídeo aí por dia aí, né? Contando todas as informações sobre o Vasco. Primeiro se inscreva aqui no canal, deixa o like e bora começar esse vídeo. Rapaziada, na tela aí vai estar a foto aí de Fernando Diniz, valeu? E o seguinte, né? Vamos estar conversando aí, né? Porque, rapaziada, o Vasco amanhã enfrenta, né, o Bahia por uma rodada atrasada. Aqueles dois jogos da Sul-Americana, Tandida, quando de volta. Então, nesses 2 dias iriam ter jogos do Vasco pelo Brasileiro, que foram, né, repescagem da Sul-Americana, tá? Para você que não entendeu. Aí são jogos atrasados. Então, né, o Vasco enfrenta o Bahia amanhã, quarta-feira, 7h30 da noite. E aí, rapaziada, é o seguinte: o Vasco tem bastantes desfalques. Vou estar pontuando eles aqui para vocês agora. Tietê, ó, vamos começar. Ó. Nuno Moreira saiu lesionado na última partida, pois, né, tá com uma lesão no tornozelo. Robert Renan, que, né, saiu da última partida depois de um choque de cabeça, né, e não pode atuar segundo a regra de compulsão, acho. Ele não pode atuar em 5 dias, ele não pode jogar futebol, beleza? Segundo a regra, né, de compulsão, acho. Esse aí é o nome, rapaziada. Mas foi um choque de cabeça que ele teve que sair, né? E aí essa é a regra. Ryan tomou seu 3º cartão amarelo. Piton, que segue lesionado. Thiago Mendes também. GB segue lesionado. E Tietê também. Valeu? Então, rapaziada, todos esses nomes aqui que eu falei estarão fora do jogo, né, de amanhã. E aí, rapaziada, o Diniz agora vai ter que montar um time alternativo. Mais um pouco à frente aqui do vídeo, vou estar falando uma provável escalação do Vasco para enfrentar o Bahia, beleza? Rapaziada, mas além do Vasco, né, um monte de reforços que o Vasco perdeu, né, quer dizer, que vai perder para amanhã, o Vasco ganhou um reforço da base, valeu, pro ataque. Por quê? O jogador Diego Manetti, que é jogador da base, um atacante, beleza? Ele se integrou ao elenco profissional devido a, os 2 pontas do Vasco estão fora do jogo, Nuno Moreira e Ryan. E aí, né, o Fernando Diniz teve que chamar um jogador da base para integrar o time, né, para o ataque. E ele escolheu Diego Manetti para ser esse jogador. Beleza? Rapaziada, vou trazer aqui a provável escalação de amanhã. Valeu? Rapaziada, o Vasco deve entrar em campo amanhã. No gol, Léo Jardim. Na dupla de zaga, já que não temos Robert Renan, Lucas Oliveira, que entrou muito bem, né, contra o Flamengo, deve fazer dupla com Carlos Cuesta. Na lateral direita, o PH. Lateral esquerda, o Puma Rodrigues deve continuar, valeu? Na dupla de volâncias, Cauã e Hugo Moura. Ali na meio atacante, né, Coutinho. Nas 2 pontas deve ser DVD e Andrés Gomes, e centralizado ali Verratti. Essa deve ser a escalação que o Vasco irá entrar em campo contra o Bahia amanhã, beleza? Rapaziada,
a próxima informação, né, é sobre o Pedrinho mesmo, que está aí na tela de vocês. Por quê? Né? O Pedrinho, né, junto com o Vasco, eles fizeram, né, eles vão tentar, né, fazer um novo passo, né, na tentativa de reorganizar as finanças, valeu? Em uma reportagem, né, do GE, eles explicam o seguinte: uma petição foi enviada, né, à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. O Vasco solicitou 80 milhões, beleza, rapaziada, em recursos, né? Segundo o documento, será usado exclusivamente para despesas, como salários, fornecedores estratégicos e obrigações trabalhistas e fiscais. E aí, né, rapaziada, o GE fez uma entrevista com um advogado do Vasco e ele disse o seguinte: o fluxo de caixa da SAF foi comprometido pela 777 Partners e que o empréstimo era necessário para equilibrar as contas sem abrir mão de ativos importantes do clube. Rapaziada, os ativos importantes do clube que eles falam aqui é o seguinte: o Vasco, lá no começo do ano, tinha um planejamento de que no começo desse ano o Vasco iria vender o Ryan, tá certo? Então o Vasco vinha com esse planejamento desde o início do ano até o meio do ano de que iria vender o Ryan. E o que eles fizeram? Colocaram ali um cálculo que depois da venda do Ryan, o Vasco lucraria uns 80 milhões de reais. Coisa que não aconteceu, né? Pois Ryan hoje ali é uma peça fundamental no Vasco. E tanto que a atual gestão mudou, tem outras pessoas e tal. E o Vasco não pensa na venda do Ryan. Como o Vasco não pensa e não vendeu o Ryan na janela de transferências, o Vasco ali, né, devido a 777, não tem dinheiro nos cofres, né? E aí o Vasco pede um empréstimo, né, de 80 milhões para despesas, beleza? Porque o Vasco tem que pagar salário e várias outras despesas, como eu já citei aqui agora. Então foi um pedido aí do presidente Pedrinho, junto com o Vasco, os advogados e tal, e uma reportagem, né, do GE que eles fizeram, beleza? Se você tiver um tempinho, vai lá no GE, dá uma acompanhada lá, que na reportagem diz tudo certinho. Aqui eu só peguei umas partes mais importantes para colocar aqui no vídeo. Rapaziada, até o momento essas são as informações, beleza? Qualquer informação nova tô trazendo aí para vocês. Provavelmente amanhã, antes do jogo do Vasco, de tarde, terá um vídeo, valeu? Então você já deixa o like, já se inscreve, fortalece muito aqui o canal, beleza? Falou, fui, até o próximo vídeo, tchau!